Palavra que eu não tenho capacidade, através da retórica, da oratória, não tenho capacidade de convencer ninguém, mas o Espírito sim. Então o mesmo Espírito que fala através da palavra é o Espírito que te trouxe aqui. O Espírito Santo do Senhor conduziu você até aqui à igreja nesta manhã para ouvir os testemunhos de conversões a respeito da palavra do Senhor, mas também para você mesmo ter um encontro com a palavra do Senhor nesse instante que vai ser dirigida a você. E o meu desejo é que você esteja com seu coração aberto, com a sua mente aberta, para juntos refletirmos a respeito de quem Deus é. Neste mês de fevereiro, nosso tema nas pregações é Deus é. E no primeiro domingo falamos a respeito do amor de Deus. Deus é amor. Domingo passado falamos que Deus é fiel. E na manhã de hoje nós vamos refletir sobre a paternidade de Deus. Deus é Pai. Vamos dizer isto juntos? Deus é Pai. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. E leremos ali apenas o versículo 6 do capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, queira por gentileza compartilhar, ou então ouça atentamente ou ainda acompanhe a leitura que está sendo projetada. Gálatas capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eis aqui a Tua palavra que nos orienta, que recebemos o Espírito de Jesus Cristo, Espírito através do qual clamamos Abba, Pai. Ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Depois de dias muito quentes, recebemos ontem uma chuva que, além de irrigar o campo, irrigou também o nosso coração. Então você não precisa ficar com a cara sisuda. Dê um sorriso aqui para mim, né? Isso. É bem melhor falar para um público leve. Às vezes nós, diante da solenidade do culto ao Senhor, nós ficamos fechados, né, introspectivos. Mas na verdade nós podemos ser solenes e alegres ao mesmo tempo, agradecendo a Deus pela chuva, pela vida, pela companhia dos irmãos que estão assentados ao teu redor e pela oportunidade preciosa de estudarmos a palavra. Essa noite foi uma noite mais longa, 1 hora a mais, e eu estava ali, cheguei bem cedo hoje à igreja, por volta de 7 horas, estava ali me preparando, e um irmão chegou meio esbaforido ali: pastor, depois de algum tempo, né, era 8h30 da manhã, ele chegou ali esbaforido: pastor, cheguei na hora, já são 10h30. Eu falei: meu irmão, aconteceu alguma coisa errada, porque hoje nós tínhamos que atrasar o relógio, parece-me que você adiantou. O irmão chegou aqui com o relógio pronto já, às 10h30, só que na realidade era 8h30. Um abraço, Luiz, uma alegria vê-lo tão cedo na igreja. O apóstolo Paulo está falando a respeito da nossa filiação em Cristo, e a Bíblia aqui está dizendo que nós somos filhos, e porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Jesus, Paracletos, o Espírito Consolador. Quando Jesus subiu ao céu, deixou o Consolador, o Espírito. E Paulo está lembrando de uma expressão que Jesus mesmo disse quando estava no Getsêmani, em Mateus capítulo 14, verso 36, ele diz assim: Abba, Pai, se possível passe de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a sua. E Jesus estava falando para Deus: papai querido, as lutas estão sendo grandes, a perseguição, o momento está chegando, mas faça-se a tua vontade. E o apóstolo Paulo está relembrando que em Cristo nós podemos ter o mesmo acesso a Deus como Pai. E nós podemos não apenas reconhecê-lo como Pai, mas nos dirigir a Ele como Pai, numa expressão de intimidade.
A palavra Abba quer dizer pai. Portanto, Abba, pai, traz consigo uma expressão de carinho, papai, ou paizinho querido, meu pai, algo bem pessoal. Tanto Jesus teve essa liberdade, quanto o apóstolo Paulo nos orienta. Nós temos condições de chegarmos a Deus, o grande Criador, onisciente, onipotente, onipresente, o Deus soberano, o Deus grandioso. Nós temos condição de chegar mesmo diante dessa grandeza e dizer, papai querido. E eu quero trazer à memória, olhando para a palavra do Senhor, como que se desenvolveu a paternidade do Senhor. E se nós olharmos para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, nós percebemos que Deus desenvolveu com a humanidade, sobretudo com o seu povo, uma relação de pai. De forma que nós encontramos no Gênesis, por exemplo, a concepção. Deus estabelece os elementos básicos pelos quais realizará a sua obra. Criou a humanidade, condenou, salvou, combateu a rebelião, mandou o dilúvio. Nos capítulos 1 a 11 nós encontramos todos esses elementos. Mas a partir do capítulo 12 nós temos um embrião, chamado Abraão. E a partir de Abraão, Sara, Ismael, Isaque, Jacó e Esaú, nós temos ainda Rebeca, José e seus irmãos. Nós temos a concepção sendo formada como que dentro do útero. E o Gênesis é como um ultrassom. Nós estamos olhando a evolução do embrião dentro do útero. E nós percebemos que muita coisa ainda não dá para perceber. Na concepção, principalmente a mãe, permita-me aqui pensar em Deus Pai, mas também como Deus Mãe. No útero, a criança está sendo desenvolvida e todos os elementos necessários para a vida estão sendo transferidos ali de mãe para filho. E nós encontramos ali uma escuridão. Não dá ainda para perceber o rosto, não dá para perceber quem é, quem vai ser, quais são os traços, mas a vida está sendo concedida àquela criança. O pai está concebendo uma criança. De forma que, a partir disso, nós temos o Êxodo. E no Êxodo nós encontramos o nascimento e a primeira infância. Não é a minha área, mas você que é pedagogo, você que trabalha na área da educação, a primeira infância é a criança desde o seu nascimento até os seus 3, 4 ou 5 anos. E depois nós temos a segunda, terceira infância, que seria esse período até a adolescência. Mas o Êxodo nós temos aqui o momento exato onde Moisés é levantado como homem de Deus para ser o médico obstetra, aquele que vai tirar do útero a criança. As dores de parto são intensas, diria que 10 grandes dores, que seriam as 10 pragas do Egito, seriam como que as dores de parto. E a criança já está pronta para sair. Deus então manda, e quando as águas do Mar Vermelho se abrem, a criança sai à luz. O povo de Deus agora já está por conta própria. O povo de Deus sai de dentro do útero e já está pronto para caminhar em rumo à sua maturidade, rumando para o seu desenvolvimento. O povo sai do útero para a terra seca, começa a engatinhar, e ainda, como que engatinhando, a criança começa a receber as primeiras palavras do pai. E no Monte Sinai a criança olha para os olhos do pai, Deus se manifesta para o povo, a criança olha e recebe as primeiras palavras e desenvolve um vocabulário próprio, os 10 mandamentos: não matem, não roubem, honrem, obedeçam, sejam fiéis. E na primeira infância a criança começa a desenvolver a sua relação de paternidade e receber os seus primeiros ensinamentos. No Levítico nós temos de fato a educação, a compreensão de regras e estruturas necessárias à vida, holocaustos, ofertas, sacrifícios, diversas leis, estruturas litúrgicas, e a criança já entende as consequências e o sofrimento da culpa. Meu filho, eu diria que está nessa fase, na fase da educação, na fase da segunda para a terceira infância. E esses dias, meu filho contou uma pequena mentira,
desculpe-me aqui abrir, mas nós estamos de uma forma muito transparente falando de coisas corriqueiras. E ele disse: papai, a Beatriz bateu o pé na tomada e desligou todo o equipamento. Televisão, TV a cabo, videogame, telefone sem fio. E aí eu disse: meu filho, não tem problema, vamos ligar. E quando eu fui ligar, um dos aparelhos não voltou a funcionar. E aí ele disse assim: ah, mas foi sem querer que eu bati o pé. Eu falei: mas foi sua irmã ou foi você? Não, foi minha irmã. Mas como que você bateu o pé? Não, fui eu. E aí nós colocamos ele na parede. E aí a gente percebe a criança já percebendo os sentimentos de culpa. Não quero ser responsabilizado por isso. E lá nesse período do Levítico, nós percebemos o povo já reconhecendo o poder da culpa, reconhecendo o sofrimento. Mas ainda nessa fase, a criança começa a observar, por repetição, que o pai, quanto mais repete, mais consegue colocar na cabeça da criança os ensinamentos e a educação necessária. Um pai e a mãe precisam falar diversas vezes a mesma coisa para que o filho possa realmente entender que existem algumas coisas que não se podem fazer e que outras coisas, além de não poder, vão gerar consequências problemáticas. E Deus está se desenvolvendo nesta etapa com o povo de Israel, já percebendo o poder da culpa, mas a vida se desenvolve e o povo de Israel percebe que esta será uma relação permanente. Para sempre Deus será pai de Israel. Mas nós encontramos ainda na sequência o livro de Números, que seria como que a adolescência. E na adolescência o indivíduo desenvolve sua própria identidade diante de perguntas que faz para si mesmo. Quem somos? O que faremos? Quem seremos? Quem estará conosco? O que vai ser da minha vida? E essa busca pela independência é extremamente natural. Porém, o pai precisa estar ao redor o tempo todo, às vezes para orientar, às vezes para recolher os cacos. Porque o adolescente tem já uma certa autonomia, ele já tem acesso à informação, já sabe o que é certo e o que é errado, e ainda assim arrisca algumas coisas. Maturidade, então, para o adolescente é a integração de todas as fases que vieram antes, e não a amputação. Às vezes o adolescente paga um preço muito caro por ser quem é. Na realidade, na adolescência, o povo de Israel, lá em Números, está descobrindo sua identidade como filhos de Deus, como povo de Deus. E qualquer identidade fora dessa realidade é um risco, é um problema, passa a ser mentira, porque o povo que é tomado por Deus para ser seu, se imaginar que não é dele, passa a caminhar por conta própria, por caminhos obscuros. E então nós chegamos ao Deuteronômio, a fase adulta, a fase que muitos querem chegar, muitos protelam, e muitos quando chegam querem voltar à adolescência ou à infância. Deuteronômio é a fase da chegada à terra santa, terra prometida. Chegou a fase adulta, a libertação aconteceu. Depois de 40 anos o povo finalmente descobre a terra prometida. Mas a palavra-chave de Deuteronômio é o amor. Porque Deus considera todo o passado, mas não trata o povo de Israel como pecador, como pecaminoso, um povo que andou transeunte, perdido. Deus acolhe, e mesmo diante de todos os pecados de idolatria, as separações, as desobediências dos 40 anos de adolescência, Deus pega o seu povo e conduz à libertação. E de fato, aquilo que iniciou lá atrás é a realidade em Deuteronômio. Josué, seguindo os passos de Moisés, conduz o povo à terra prometida, e ali o amor do Pai, o amor de Deus para com seu povo fica nítido. Nós aprendemos muitas lições diante deste desenvolvimento. Deus é Pai desde a concepção até a fase adulta e vai permanecer conosco por todo o tempo. É a única relação onde o pai nunca sai de cena. Porque para nós é natural que chega a determinada fase da vida, a morte para nós é uma realidade. E os nossos pais se vão, as mães, os avós, as pessoas partem. Mas Deus jamais deixou de cuidar do povo de Israel como filho. E desenvolve sua história nos livros históricos. Desenvolve sua história nos livros poéticos, Provérbios, Salmos, Jó. E nos livros proféticos,
Deus Pai começa a preparar o povo para receber o Filho. Deus Pai começa a preparar o povo para concretizar a sua obra. E eu quero chamar a atenção agora para aprendermos algumas lições e verificarmos de fato quem Deus é, com base no livro do profeta Jeremias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 31, no versículo 3, para verificarmos que Deus é um Pai amoroso. Localize, por favor, Jeremias 31, 3. E a Bíblia nos diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Este é o Deus que caminhou com o povo desde a criação, da concepção até agora. E é o Deus que olha para o Filho e diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te ponho perto de mim, eu te pego no colo, eu te beijo, eu te digo, você é o meu filho que amo. Para nós seres humanos, às vezes pode ser confuso comparar a Deus com a paternidade humana, porque a paternidade humana é extremamente finita, limitada, problemática. Existem algumas pessoas que têm uma imagem muito ruim do seu pai. Quem sabe o seu pai foi um viciado em drogas, ou um alcoólatra. Ou quem sabe o seu pai era dado à mentira. Quem sabe o seu pai não foi leal ao casamento. E pensar em Deus como pai, às vezes pode gerar trauma para uma criança que foi abandonada, quem sabe uma criança que foi abusada. Mas o nosso Deus não abusou de nós. Nossa paternidade, a nossa maternidade humana é finita e problemática, mas Deus não. E Deus está dizendo ao seu povo, está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, foi Deus quem te trouxe aqui, este Deus Pai te trouxe aqui para te dizer, com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu vou te amar, por isso com benignidade eu te atraio, coloco você perto de mim, permita Deus colocar você no colo dele. É uma linguagem figurada, às vezes a gente pensar em Deus, pensar em colo, mas é assim que o pai demonstra amor ao seu filho. É assim que pai demonstra sentimento ao seu filho. Uma das coisas mais gostosas que eu tenho na minha vida é poder abraçar e beijar os meus filhos. E com a graça de Deus, por eu e a Camila gostarmos tanto de abraçar e beijar, os nossos filhos permitem receber abraço e beijo e, portanto, também gostam de fazer isso. Hoje pela manhã, estava saindo de casa, a Beatriz acordou. Estava ali andando pelos corredores, ela ouviu o barulho, acordou, eu peguei ela no colo, senti aquele cheirinho azedinho, os irmãos sabem, você que tem filho pequeno, aquele cheirinho de pescoço, abracei, coloquei ela no colo, eu disse, eu te amo de... E ela disse, montão. E aí eu falei, você quer assistir TV ou você quer deitar com a mamãe? Eu quero deitar com a mamãe. Então eu dei o beijo no rosto da minha filha, coloquei ela ao lado onde eu estava ali, a cama ainda estava quentinha, coloquei ela ali onde eu estava dormindo para ela poder cochilar mais um pouquinho ali ao lado de sua mãe. Esse é o Deus que ama. Esse é o Pai que te diz, eu te amo, com amor eterno. Não é um amor finito, não é um amor problemático, não é um amor que abusa, mas é um amor intenso, que atrai, que põe no colo. É assim que Deus te ama. Mas nós aprendemos também que o nosso Deus é um Pai paciente. Veja o versículo 4. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Deus está dizendo para o povo de Israel, meu filho, vocês ainda verão a vitória, vocês ainda serão edificados. E nesse período nós percebemos neste versículo que Deus está como que um Deus paciente, um Pai paciente, dizendo, você não está entendendo o que está acontecendo, mas acredite, eu tenho o melhor para você. E Deus está mostrando aqui paciência com o povo, porque se Deus fosse nos tratar do jeito que merecemos ser tratados, Ele explodiria, como por vezes nós pais e mães fazemos. Para, seu burro! Você não aprende nunca. É assim que às vezes o pai e a mãe tratam seus filhos, com palavras dóceis como estas. Você não aprende nunca. Não tenho mais paciência com você, agora chega.
não tem mais jeito, é assim que nós tratamos, mas Deus não. Deus, ao perceber os nossos descaminhos, ao perceber a nossa relutância, ao perceber o nosso apego ao pecado, Deus está dizendo, eu ainda te edificarei, você vai ver. É como se o pai estivesse dizendo para o filho assim, você não está vendo, mas eu tenho o melhor para você. Quer seguir este caminho? Siga este caminho, eu vou ter paciência para te acolher. Mas ainda você vai ser edificado porque eu tenho o melhor para você. É isso que Deus fala para mim e para você nesta hora. Um Deus que é paciente, um Deus que aguarda, um Deus que não arromba, um Deus que não estoura a fechadura, um Deus que espera, um Deus que tem paciência, que te trata a partir do teu pecado, mas não como pecador, mas como redimido, como um amado em potencial, como alguém que pode sim usufruir das benesses do reino, usufruir do benefício de ser filho, da filiação que é real. Deus então é um Deus paciente e diz para mim e para você, você ainda vai ser edificado. Eu tenho paciência, confie em mim, vamos juntos. Mas nós encontramos ainda no livro de Jeremias, um pai consolador. Veja o versículo 9, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Por vezes a palavra Efraim, por ser uma das maiores tribos do povo de Israel, Efraim é também considerado como o mesmo povo de Israel. E Deus está dizendo assim, eu sou o pai de Israel, e quando vocês vierem com choro diante de mim, virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água. Um pai que consola ao mesmo tempo que dirige. Um pai que consola e que firma os passos da criança em solo rochoso, não para que haja tropeço. Enquanto o pai pega o filho que chora, enquanto Deus pega o povo que está chorando, com súplicas ainda pega no colo, mas como que Deus vai colocando, anda meu filho, eu te guio por aqui, vá por este caminho, não há tropeços para você. Às vezes eu e você somos o verdadeiro tropeço do filho, da filha, do irmão, do amigo. Às vezes eu e você somos a própria pedra de tropeço, por causa do mau testemunho, por causa da negligência. Mas Deus não. Deus é um pai que consola enquanto dirige, que enxuga as lágrimas enquanto orienta, que põe no colo para dizer, não era isso que eu tinha para você, mas agora, se você me ouvir, eu quero te dar esta direção. Nós precisamos aprender com o pai que consola, porque às vezes as pessoas se aproximam de nós apenas para receber um abraço, apenas para que ajudemos a enxugar o rosto das lágrimas que insistem a cair. E às vezes nós temos uma palavra sempre dura, profeta do passado, eu sabia, eu te disse. Quando Deus não faz isso com o seu povo, onde nós aprendemos a fazer assim uns com os outros? Deus enxuga lágrimas. Eu me lembro que aos 15 anos eu perdi minha mãe, os irmãos já conhecem essa história, mas eu tive um amigo, que era seminarista na época, hoje ele é pastor da igreja do Nazareno em Santo André, Paulo. Ele simplesmente ficou ao meu lado todo o tempo em que minha mãe estava sendo velada. Ele não me dizia nada, quando eu chorava ele chorava, quando eu ria ele ria. Quando alguém chegava perto me cumprimentava, mas sentia a necessidade de cumprimentá-lo, porque ele estava ao meu redor, o tempo todo ali ao meu lado, me consolando, chorando comigo, me abraçando, me animando, me fazendo entender que Deus tem propósitos para todas as coisas, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Receba hoje o consolo do teu Pai, receba hoje o consolo que é perfeito, o consolo que enxuga lágrimas, mas que mesmo enquanto você está suplicando, Ele está te conduzindo, limpando o caminho, tirando as pedras de tropeço, para que você continue, mesmo que chorando, mas que você caminhe pelos caminhos que o Senhor tem para você. Mas nós aprendemos ainda que Deus é um Pai companheiro. Veja o versículo 20. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor.
Eu vejo aqui um Deus companheiro, um Deus que enquanto está dando bronca, está tendo compaixão, enquanto está caminhando ao lado, está ensinando, e enquanto está ensinando, está deixando o filho dar os próprios passos. Infelizmente hoje nós percebemos pais que não deixam seus filhos dar passos. Não, não faz isso, não faz aquilo, e coloca o filho em volta de uma redoma, uma bolha. Parece que queremos blindar os filhos, não queremos deixar o filho cair, não queremos deixar o filho tropeçar. Mas Deus não faz isso conosco. Deus nos deixa. Quando Deus abriu as portas da terra de Canaã, Deus falou: agora é com vocês, vocês entram por esta vida adulta, vamos caminhar em maturidade. Deus se coloca ao lado, Deus não se coloca nem à frente nem atrás, Deus se coloca ao lado, para pegar na mão se tropeçar, se cair levanta, mas aqui, todas as vezes que eu falo com você, Efraim, são todas as vezes que eu tenho compaixão de ti. Olhe bem para mim. Você é companheiro das pessoas que estão ao teu redor? Você é companheira? Olhando para a palavra de Deus, você consegue se comover? Você consegue ter compaixão das pessoas que estão com lutas e que estão ao teu redor? Quando as pessoas lembram de você, pensam em um amigo fiel, um companheiro real, ou pensam em alguém distante, ou pensam em alguém frívolo, com conversas geladas e vazias. É tempo de redescobrirmos o companheirismo da vida cristã. O companheirismo que Deus nos ensina por dizer: você é filho das minhas delícias. Deus está dizendo, como que pegando o rosto do filho, olhando nos olhos, dizendo: meu filho, eu te amo, você é filho da minha delícia, vamos caminhar, eu não te abandonarei nunca mais. Eu estou contigo e não abro. Recentemente passou um episódio na televisão, eu achei interessante a capacidade do povo brasileiro de se tornar companheiro de uma causa, que aconteceu essa semana no futebol. Um time brasileiro no Campeonato Libertadores da América foi jogar aqui num país, se eu não me engano, Peru, da América Latina, e o Tinga, um jogador negro, todas as vezes que ele tocava na bola, a torcida fazia barulho de macaco. Estou dizendo isso porque veiculou no noticiário amplamente. A nossa presidente lançou uma campanha: estamos fechados com o Tinga, ou seja, estamos com o nosso irmão brasileiro, não aceitamos preconceito, não aceitamos o racismo. E a nação brasileira está vendo então a capacidade que a presidente tem de startar uma campanha de companheirismo. E às vezes nós, irmãos na fé, filhos em Cristo do mesmo Pai, não temos capacidade de sermos companheiros uns dos outros. Estamos vendo ímpios se abraçarem na hora da luta. Estamos vendo incrédulos serem companheiros no momento de dificuldade. E nem sempre nós cristãos, unidos pelo mesmo amor, somos capazes de nos abraçarmos e de sermos companheiros uns dos outros. Mas o nosso Pai é um Pai companheiro. Deus te abraça nesta hora. Deus te pega pela mão. Deus te conduz. Porque Ele comove-se quando vê a tua luta e tem compaixão das lutas da tua caminhada. Em quinto e último lugar, nosso Deus é um Pai que pensa em tudo. Veja o capítulo 31, agora o verso 25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Deus está mostrando aqui a complexidade, a intensidade do seu projeto. É um projeto de satisfação, é um projeto de saciedade, é um projeto completo, que não abandona o filho no momento da luta, que não fala para o filho: agora é com você, eu te dei dinheiro, eu te dei estudo, agora é com você. Não, é um Deus que pensa em tudo, é um Pai que pensa em tudo, é um Pai que planeja tudo e deixa tudo encaminhado. E vamos olhar rapidamente ainda no capítulo 31, veja comigo por favor o verso 33. Porque esta é a aliança, ou melhor, o capítulo 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
O Pai está dizendo: eu estou preparando algo para vocês. No 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Vire uma página agora e veja o capítulo 32, versículo 38 a 40. 32, 38 a 40. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O Deus que pensa em tudo agora está dizendo: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu vou firmar uma nova aliança na mente e no coração, porque eu planejo fazer o bem para o resto de suas vidas. Eu planejo o bem dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Eu planejo o bem e vou fazer um propósito para que eles temam para sempre. Sabe qual é o propósito de Deus para nós? Chama-se Jesus Cristo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus agora diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na concepção, na infância, na adolescência, na fase adulta, em todos esses períodos Deus é Pai. Um Pai amoroso, um Pai companheiro, um Pai consolador, um Pai que acolhe, um Pai que atrai, um Pai que pensa em tudo e que nos deixa a cruz de Cristo para relacionamento eterno. Todas as vezes que vocês se aproximarem de Jesus, vocês se aproximarão do Pai. Todas as vezes que vocês entenderem o projeto de Jesus, vocês voltam correndo para os braços do Pai. Este é o projeto que Deus tem para nós. Deus é Pai e em Cristo nos dá a condição de dizermos: Abba, Pai. Essa é a nossa filiação em Cristo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Quem sabe hoje nós possamos dizer: Papai, nós te amamos. Que nós possamos nos lançar aos braços do Pai, como uma criança que é girada no ar. Que nós possamos permitir que Deus nos gire pelos projetos da vida, mas que nós nunca nos esqueçamos da paternidade desse Deus perfeito. Não tome por base a tua paternidade terrena. Não tome por base a tua maternidade terrena. Aprenda que Deus é um Pai completo, uma mãe perfeita. Este é o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé.